Hoje nós vamos começar o 4º episódio da 3ª temporada de um jeito diferente, brindando com um chopp de vinho. Sim, esse chopp de vinho tem só 5% de álcool. Então, um brinde ao Entre Amigas, à nossa amizade, aos relacionamentos, ao sucesso. Com chopp de vinho, não conhecia. Esse é novo para mim. Gostei disso. Que cheirinho bom, né? Cheirinho muito Amei. De uva, vinho, né? Nossa. É vinho mesmo. Eu acho que nenhuma tinha experimentado isso ainda, Não. né? Não. Eu vou dar mais aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Então, depois de provar esse delicioso chopp de vinho, voltamos para o nosso bate-papo com a Débora e com a Dani. Gurias, nós falávamos aqui, né, enquanto organizávamos as mulheres, tem mais mulheres aqui do que nós, conversávamos um pouquinho, nós estávamos falando sobre todo esse movimento após os 40 anos, né, porque vocês fizeram um movimento na maturidade, porque sim, eu falo que quando a gente está nos 30 é uma faixa etária, né, quando os 40 bate na porta, 42, 43, 44, 46 no meu caso, parece um desafio fazer diferente, fazer algo novo. Então, como foi para vocês essa reinvenção nesta fase da vida? Porque a gente está falando dessa transição que vocês fizeram. E aí vocês podem soltar o verbo. Que contem para elas, contem para nós como foi para vocês esse movimento todo. Se renascer. E como está sendo, E né? como está sendo. Muito bem. Bom, a minha transição foi aos 50, né? Com muito orgulho. Eu falo isso porque quando eu estava nessa turbulência toda, né? E é uma avalanche de sentimentos, né? Até de vergonha, preocupação, tristeza, ter que sair da zona de conforto, recomeçar. Então vem uma avalanche assim de sentimentos que eu tinha que lidar. Porém, como eu já falei, eu sou ciclista, né? E quando eu fiz 50 anos, que foi em 2020... Débora, quanto tempo tu é ciclista? 12 anos. 12 anos. Um tempão já. Um tempão. E aí, como eu sou ciclista, eu ia fazer 50 anos em 2023 e aí eu pensei, né? Eu não tinha vendido as escolas ainda, mas estava vendo que era o caminho, então estava com todo esse sentimento que eu falei aí. Eu disse, o que eu vou marcar o meu 50? Ele não pode passar um ano assim, nessa sofrência, né? Nesse sentimento pesado. O que eu vou fazer? Pouca grana, né? Porque aí tu pensa, uma viagem, pouca grana. Eu disse, o que eu amo? Aí eu comecei a conversar comigo mesmo. Eu amo minha bicicleta, né? Amo natureza. Amo leveza. O que eu vou fazer? Pensei, aí como de novo, né, as mãos do nosso Pai, do Divino aí, apareceu ali um anúncio, 17ª subida da Serra do Rio do Rastro. Só a subida do Rio do Rastro. É ali. Produção, Básica, coloca uma básica. imagem da Serra do Rio do Rastro, só para nos verem, que é Aí bem eu simples. disse, é ali que eu vou. Me desafiar. Vou ali. Sempre me cuidei na alimentação, como falei, né? Inclusive passou um ciclista ali agora, olha só, né? Liguei para uma amiga, a Patrícia, convidei um colega do meu grupo, topa ir comigo? Topo. Eu digo, então vamos lá, né? Aí já treino, sou muito disciplinada com o esporte, mas comecei a encarar morros mais pesados, porque aqui a gente já treina, só morro, né?
Mas aí comecei a procurar morros, né? Os amigos ajudando, eu tenho um grande amigo. Ao contrário de mim, se pegar uma bicicleta, eu vou fugir do morro. Eu quero só andar no retinho. Eu procurava morro. Eu tenho um amigo que teve uma parcela assim, de eficiência muito grande comigo no ciclismo, né? Que a gente chama ele de 30. Uhum. E aí ele começou a mostrar morros e tal. Chegou o dia. Mas era um presente, então eu fui assim, para subir a serra, né? Era um desafio comigo mesmo. Tava feliz com todo aquele turbilhão na minha vida, aquele monte, mas assim, ó, aquele final de semana eu tava assim, ó, super leve. Contramão de tudo que eu sou acostumada. Eu gosto de hotel bom, de coisa legal. Lá, como o Lauro Miller é muito pequeno, eles não têm hotel para todos os ciclistas. Vem ciclista de todo mundo, né? De todo o Brasil, vem ciclista, tinha da Argentina, tinha dos Estados Unidos, tinha da Alemanha. A Serra do Rio do Rastro, ela é muito desafiadora. Então a gente tem que ficar em casa. O pessoal de lá abre as portas das casas, tu convive com a família, né? O que eu achei o máximo, assim, né? Um carinho, um cuidado. Aí chegou o dia, mas era para me desafiar, deu a largada, eu nem estava pensando em ganhar, em nada, né? Baixei minha cabeça, fiz minha oração, eu converso com a minha bicicleta, né? Eu digo, é eu e você, pernas e bike, é com vocês. E aí fui subindo, né? São 24 quilômetros de subida, 208 curvas, cotovelos. Coisa simples. Tanto que os últimos 6 quilômetros, o asfalto o piche do asfalto não pega, porque ela é muito inclinada, teve que ser cimento. Então, os últimos 6 quilômetros, ela vira uma parede, assim, né? Um clima muito bom, 20 graus, sem sol, ideal para quem pedala, né? Mas me fui, e eu olhava para trás e dizia, puxa, mas ninguém me passa. Homens, né, me passavam, homens saem depois da gente, né, as mulheres largam antes, depois os homens. Eu dizia, mas mulher nenhuma me passa, o que está acontecendo? E no meu ritmo, né, eu não conhecia aquele morro ainda, nunca tinha subido de bike, eu não podia me cansar, porque tu não pode cansar as pernas. O pulmão, tu dá uma parada, ele volta o fôlego. Perna, se tu cansar, começa a cãibra, então eu tinha esse cuidado. Quando eu chego lá em cima, que está o pódio, que está ali a espera dos ciclistas, começam, né? E lá vem ela, de farroupilha, vai levar o segundo lugar na subida do Rio. Gente, eu chegou a ouvir, assim, aquilo para mim marcou os meus 50 anos. Uau. De uma forma que eu não consigo explicar. Eu não consigo. Nem precisa, só de ver a explicar. emoção, né? Não precisa. Dela contando, então, não precisa nem explicar. Toda essa dor, isso aí foi assim, ó, uma enxurrada de alívio. E eu vejo que eu consegui encarar muita coisa por causa disso aí. Essa subida para mim, tanto que eu vou subir agora em abril de novo, né? Tô me programando para subir, para tentar buscar o primeiro, né? Que agora eu já conheço, enfim, né? Então, quando falo dessa tristeza, dessa dor, dessa situação, mas junto tem isso aí que eu acho que o pai lá de cima disse, eu vou dar encontrou um lugar onde você consegue relaxar, resolver, Ed, inclusive, resolver. Então, assim, ó, isso para mim. E quando eu falo de toda essa dor, essa dificuldade, esse nó que é difícil de desfazer, eu trago isso junto, assim, pá. E aí, isso foi em março, 5 de março de 2023, e
3 de novembro eu encerrei com a escola de Farroupilha, vendi. E maio de 24 com a escola de... Mas eu vejo que isso aí teve assim... Foi a minha terapia, foi o meu calmante. Porque me mostrou a minha força. Né? O que tu enxerga atrás disso? Não é uma subida de bicicleta. E uma terapia procurando o esporte, porque o esporte para mim ele é terapêutico. Eu também sou beach tenista, então eu procuro me desestressar na quadra, coloco meu pé na areia, pego a minha raquete e não é sobre jogar bem, jogar mal, estar em primeiro lugar, porque eu me desafio também participando de alguns campeonatos, mas é o desestressar, é tirar aquele peso e pensar só naquele momento e não trazer os problemas do dia a dia. Eu esqueço totalmente quando eu estou praticando esporte e me desafiando com isso. Então eu acho que o esporte, isso que tu falou, do pedal, de ter se desafiado, foi uma terapia que tu fez, né? E que tu traz até hoje, agora tu quer mais um desafio, e que as pessoas precisam procurar esse lado também. Tanto que, né, psicólogos aconselham Sim, a corrida, o pedal, a atividade física, justamente para fazer essa terapia em conjunto. Principalmente quando nós começamos a amadurecer mais, que os nossos hormônios já não são mais, a mola propulsora já não são mais o combustível, nós precisamos criar um combustível. Então 50 anos. Há 50 anos atrás, 50 anos era uma pessoa idosa. 50 anos não era o lugar de estar pedalando, subindo uma serra de 27 quilômetros íngreme. Eu fiz de moto e a moto quase não subia. Então você imagina pedalando, né? Então assim, parabéns, parabéns, parabéns. Dani. Então, quando aconteceu a transição de carreira, primeiro tem uma coisa bem importante nessa história toda que é bem importante trazer. Hoje, as gerações atuais, elas não ficam tanto tempo, né, trabalhando num único lugar, já não se tem mais isso, né. E sobre onde eu alcanço enxergar hoje, eu entendo perfeitamente isso. Mas onde eu enxergava anteriormente, vinha também todas as questões de lealdade para com o meu pai, porque ele foi a pessoa, né, dentro daquela família que trazia o sustento e que ficou 25 anos trabalhando dentro de uma empresa. Então, na minha cabeça, eu teria que fazer a mesma coisa. E é o natural que se tinha que fazer. E aí, vem o dia fatídico de onde as coisas acontecem, então eu pensava, né, nossa, então agora vou ter todos os meus direitos, vou conseguir tomar café com as minhas amigas, que eu não conseguia ter tempo para isso, né, eu trabalhava em outra cidade, então tinha a questão do deslocamento, isso tomava muito tempo, eu chegava em casa, já estava quase na hora de dormir para no outro dia acordar e começar tudo de novo. E aí eu pensava, nossa, vou ter um descanso, vou ficar em casa, vou poder curtir a minha casa. E aí começam a vir os questionamentos. Peraí, mas quem é que eu vou convidar? Porque nessa hora aqui tá todo mundo trabalhando, né? Vou mandar mensagem para as pessoas, respondem lá, taranana, depois, porque afinal de contas estão trabalhando. Eu que sou a pessoa que não estou fazendo nada. E aí começa a vir aquele misto, né, de culpa, de ansiedade, do tipo, o que eu fui fazer, o que eu tô fazendo, que lugar é esse que eu me coloquei, né? Então, ao mesmo tempo que é prazeroso ter aquele tempo que você pensa quando não tem tempo, como eu queria ter tempo para isso, como eu queria fazer isso, ao mesmo tempo quando tu tem ele, tu não te sente digna daquilo. Afinal de contas, não é assim que caminha a humanidade. A humanidade caminha em passos, né, como diria a música, em passos de formiga e sem vontade. Mas
tive que lidar com todas essas coisas também. A frustração, a culpa. Era uma culpa estrondosa, né? Porque imagina, eu acho, parece que falta. Como você vai fazer uma atividade no meio da tarde? O que os outros vão pensar? Né? Quando Como assim você vai viver um ano sabático? Eu pensava, nossa, eu quero muito um dia poder ter vida de herdeiro, né? Fazer as atividades de tarde. Mas depois não é isso. Então, assim, isso é importante que a gente também traga, porque a realidade do sentimento depois e das emoções, para lidar com tudo isso e acomodar tudo isso, ela não vira de um dia para o outro, né? E eu tinha muito para mim, assim, que eu precisava fazer uma viagem, um resgate. Algum tipo de resgate eu precisava fazer, ir para algum lugar, né? Só que como eu estava bastante fragilizada, eu entendi que não podia ser sozinha. Eu queria poder, mas eu estava bastante fragilizada, porque tinha umas questões também, não só de toda essa mistura de sentimento, mas questões também, né, físicas, eu não estava bem. E aí que nada acontece por acaso e Deus é muito bom sempre, né? Até com as coisas que não são boas aos nossos olhos, porque o que a gente não sabe, a gente enxerga, somos muito míopes frente a ele. E aí foi que conversando com uma amiga, né, ela me disse então que ela ia fazer uma viagem com a filha dela, e aí era bem no ano que eu estava em trâmites de receber a minha cidadania italiana. Ela falou, não, eu vou na Itália com a minha filha e tal. Eu falei, posso ir junto? Né? Porque é assim, né? Você queria muito aquilo, mas nada aparecia naquele momento. Ninguém viajava, porque ninguém estava tirando férias, porque estava todo mundo trabalhando, só eu que não, né? Parece isso. Fica aquele sentimento que só eu, né? Só eu. Aquela coisa. E aí foi que fomos para a viagem e aí quando antes tu me perguntou, né, Ed, sobre o quem sou eu antes, né, quem era antes e o depois, é viver sem essa necessidade estrondosa de todos os tempos e os movimentos serem altamente calculados. Porque era para ser X, foi Y, lá pelas tantas a minha mãe foi, fizemos uma viagem maravilhosa, norte e sul da Itália, de muita conexão, e que nada estava planejado e a gente conseguiu visitar até a terra do antepassado. Então, né, do avô da minha mãe lá, fomos na igreja onde ele nasceu e batizou e casou e tudo mais. Então aquilo foi um resgate da minha ancestralidade que eu me arrepio só de falar assim, porque foi algo que eu, talvez ao longo dos meus 43 anos nunca tenha vivido. Então, dali pra frente começou a virar a chave. E aí foi aprendendo a um dia de cada vez e agradecendo e recebendo todas as coisas que diariamente a gente recebe e que todas elas, nada estava no meu controle. Tudo que eu imaginei fazer depois está sendo totalmente diferente do que eu imaginei. Dani. E eu recebo e agradeço. E o que tu tá fazendo agora? O que tu tá fazendo agora? Ed, eu entendia que tudo que eu aprendi, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida de organização da minha vida mesmo financeira, eu pudesse transbordar para as pessoas. Para que elas pudessem, nos momentos de vida onde estivessem se sentindo assim, em momento de transição de carreira, não se sentir refém do trabalho em si pelo boleto que tem que pagar. Então, eu entendi que o meu propósito de vida era poder ajudar outras pessoas a enxergar isso, se organizarem, se planejarem, para que elas pudessem mudar comportamentos hoje, para que ali na frente elas pudessem tomar a decisão que elas quisessem da vida delas. E nisso foi surgindo outras coisas mais complexas de ajudar outras empresárias nesse caminho, não só com a vida financeira pessoal, mas com a vida financeira profissional.
E é isso que estamos fazendo Uau! hoje em Mas dia. tem algo que você não falou que você faz. E que eu acho lindo demais. Ah, então, no resgate para a Itália, eu resgatei também o ensinamento da ancestralidade, que é o tricô. Ela faz os Que é um tricô dom, que é um dom que eu tenho e que eu faço desde 5 anos ajudando a minha mãe para poder ganhar um dinheirinho. Eu ajudava ela a fazer o tricô. E então tudo foi indo assim. E aí nesse tempo todo eu mergulhei e eu faço as minhas criações, as pessoas me pedem encomenda, eu crio, eu olho para a pessoa e penso, não, isso aqui combina com essa pessoa, e eu faço isso porque para mim é o meu esporte, então meu hobby, meu desestressante, meu terapêutico. É isso. Então não podia, né? Você se reinventou muito, 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 muito. Débora, o que você faz agora? Bom, depois de subir a Serra do Rastro, o que você faz agora? Depois de subir a Serra do Rio do Rastro, ela vai subir de novo. Ela vai subir de novo, né? O que eu faço agora? Eu descobri que eu gosto de trabalhar com pessoas, que eu tenho um olhar, que eu consigo desenvolver as pessoas, eu consigo identificar competências. Então eu adoro liderança de equipe, que era o que eu fazia. Fazer crescer, fazer se desenvolver, resolver problema, eu adoro. Então hoje eu faço a coordenação de uma equipe interna de 9 consultoras internas e 26 externas. Uau. E estou amando fazer isso, estou com a minha equipe, porque era o que eu fazia quando eu tinha as escolas, e eu fazia muito bem. As pessoas me diziam, Débora, como é que tu tem funcionário de 17 anos, 12 anos, 15 anos? Eu dizia, poxa, não sei, estão aqui comigo, né? E eu descobri que é um dos meus talentos, né? Essa parte de coordenação, de gestão, né? Também trabalho com consórcios, né? Que eu comecei em março, mas agora estou numa empresa que eu estou muito feliz, que conversa muito com os meus valores, que também foi um encontro assim divino, não existe outra explicação, foi um encontro divino, e eu estou fazendo o que eu gosto, que é lidar com pessoas, relacionamentos profissionais, né? Então a gente cai ali de novo, como tu falou, na base da base do relacionamento. Amigas, muito obrigada por essa tarde. Muito obrigada por compartilharem conosco, com a nossa audiência, essa experiência tão rica. Porque existe vida após os 40, existe vida após os 50, existe vida após os 60. Então você que está aí, que nos assistiu até agora, lembra de deixar seu like, lembra de se inscrever no canal, lembra de compartilhar, porque tem um monte de mulheres esperando por esse conhecimento e esse acesso está aqui disponível para você. E calma aí que não terminou. Eu comecei, né, quando eu cheguei aqui, que a Stephanie colocou as flores, eu lembrei muito da minha avó. E esse programa é para as nossas ancestrais, é para as mulheres que vieram antes de nós, que não tiveram espaço de fala, que não puderam florescer, que não puderam se mostrar, que não puderam gritar, que não puderam se expressar. Nós somos a voz das nossas ancestrais. Muito obrigada, compartilha, deixa seu like. E sem os nossos patrocinadores isso não seria possível. Muito obrigada.